Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui no monte, olhando essas árvores, e vi essa árvore aqui, meia seca, e ali tem outra mais averdejada. E que eu lembro? Eu lembro quando Jesus estava indo para Jerusalém e de repente ele se deu com uma figueira. E ele disse assim: no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome, e vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela alguns frutos. Aproximou-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Então disse: ninguém mais comerá do teu fruto. E os seus discípulos, nós passando na estrada, depois de ter caminhado várias distâncias, vendo aquela figueira que não tinha figo, como essa árvore, e falou assim, amaldiçoou aquela figueira, e os discípulos ficaram assustados. E não era época de figo. Ele sabia que não era época de figo, para dar figo naquela figueira. Porque a estação que a figueira dá figo, a distância que ele tinha caminhado na estrada, pregando o evangelho, levando o evangelho, curando os enfermos, sarando as pessoas, e ele andando na estrada, ele olhou para a figueira e olhou para mim, irmão, ele até esfoliou, chegou perto da figueira, abriu as folhas, olhando, procurando se tinha algum fruto na figueira, verdejada, bonita. A figueira estava bonita e verdejada, verdejante, as folhas não estavam secas como essa árvore aqui, não. Ela estava verdejada como aquela árvore, não estava seca como essa. Jesus olhou e amaldiçoou aquela figueira. Automaticamente a figueira secou, ficou seca como essa árvore aqui, ó. Ela era verde, ficou seca. Irmãos, é tão importante a nossa aparência, muitas vezes externa. Muitas vezes as pessoas olham para as pessoas e julgam segundo a aparência. Mas aí eu pergunto: cadê os seus frutos? Cadê os meus frutos? Se nós podemos vestir a melhor roupa, nós podemos colocar o melhor sapato, nós podemos colocar o melhor terno, nós podemos colocar o melhor camisão, a melhor gravata. Se nós não darmos frutos, não é fruto simplesmente um fruto, mas frutos que permaneçam para a vida eterna, não adianta. Jesus, quando olhou para a figueira e viu que não tinha dado fruto, amaldiçoou ela, e assim será na vida do Senhor. Alguns vão chegar para Jesus e falar assim: eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Jesus fala assim: afaste de mim que eu não te conheço, maldito, vai para o fogo do inferno. Não adianta nós falarmos em língua, não adianta nós pregarmos o evangelho, se nós não temos frutos que permaneçam na nossa vida. Nós pregamos para as outras pessoas e nós somos reprovados. Na realidade não é o pregar para outra pessoa, na realidade é ver se nós estamos aprovados por Deus. Não adianta nós ganharmos o mundo todo e ser reprovado por Deus. A figueira estava sendo reprovada por Deus, porque não tinha frutos que permanecem. E nós sabemos que a árvore temporona, que nós temos que ser como a árvore temporona. Aquela árvore lá em Salmos capítulo 1, plantada na beira do ribeiro, que dá os seus frutos na estação certa e fora da estação. Nós não temos que dar frutos só na estação certa.
Nós temos que dar fruto dentro da estação e fora da estação. E muitas vezes Jesus vem em nós queremos ganhar as pessoas, mas nós não frutificamos, nós não amadurecemos, nós não crescemos na fé. E muitas vezes nós vem trazendo escândalos, nós vamos mentindo, nós vamos levando a nossa vida de qualquer jeito. E os frutos que nós temos não permanecem, os frutos murcham e caem no chão. A árvore não adianta, ela só dá frutos, mas os frutos têm que ser sadios. Os frutos têm que ter condições de alimentar pessoas. Os frutos têm que ter condições de suprir as fomes daqueles que têm fome. Jesus queria suprir a sua fome. Jesus queria suprir a sua fome física através do figo. Mas Jesus não encontrou figo, porque naquela árvore não dava figo. Quantas vezes as pessoas vão procurar o que comer na nossa vida? As pessoas vão querer nutrir da nossa vida, e nós não vamos ter nenhuma gota de água para oferecer a ninguém. Nós não vamos ter um prato de comida para oferecer para ninguém, porque os nossos frutos não permanecem. Os nossos frutos caem e morrem. Os nossos frutos murcham. Os nossos frutos vem uma lagarta e come. Os nossos frutos, talvez até você já viu falar naquela erva daninha. Vem a erva daninha e enraiza naquela árvore. Começa a chupar as suas seivas. Começa a matar os seus frutos. Então deixa eu falar. Nós temos frutos que permaneçam nas nossas vidas. Porque esse fruto vai matar a sede de quem tem sede. Vai matar a fome de quem tem fome. E não adianta nós irmos na igreja e não sermos a igreja. Não adianta nós estarmos diante dos homens, mas não estar diante de Deus. Não adianta nós procurarmos uma plateia, e sendo se nós não estamos dispostos a ser participante do rol de Cristo. Nós precisamos buscar de Deus o que é que nós somos, para onde nós vamos e quem nós servimos, a não ser a Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra eu quero te dizer: muda o seu jeito, muda os seus pensamentos da sua vida, porque as pessoas têm fome e sede. A palavra do Senhor fala assim: vinde a mim os que têm fome, vinde a mim os que têm sede. De falar, as pessoas têm fome da palavra de Deus. As pessoas têm sede da palavra de Deus. E nós somos um testemunho vivo de Cristo. Nós precisamos ser a luz, o sal dessa terra. Mas um sal insípido, ou um sal que não dá para temperar, não adianta. Nós precisamos ser um sal que tempera a vida. Nós temos que ser como aquele vinho lá de Canaã da Galileia, onde que Jesus chegou naquela festa, onde estava tendo aquela boda. E Maria, sua mãe, chegou para ele, o vinho acabou. Ele falou: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Mas ela chegou e chamou os serviçais e falou assim: encha esses castiçais, enche esses vasos de água e faça tudo o que ele mandar. Jesus chegou e orou, e a água que estava ali se transforma no vinho. Aí chega o pai da noiva, depois do quarto do término. Mas a sua vida tem que ter sabor como aquele vinho. A nossa vida tem sabor quando Jesus entra. O que é sabor e não sabor? Sabor é quando você está satisfeito com o que Jesus fez na sua vida, na sua casa. Sabor é quando você está satisfeito com o que Jesus tem feito no seu lar. Porque Jesus tirou você do reino das trevas, transportou você para o reino da luz. Isso é sabor. Sabor é quando você tem convicção que você vai chegar naquela árvore, na videira verdadeira. E quando você chegar na videira verdadeira, ali tem os frutos nela, você pode saborear. Sabor é quando você sabe que você tem dentro de você águas vivas, que você pode matar a sede do sedento.
Dentro de nós tem que ter esse rio de águas vivas. Eu estou falando de comida e bebida, porque no reino do céu muitas vezes também não é comida e bebida, mas da hora que você faz a vontade do Pai, o céu se abre, as colunas se abrem na sua vida. Eu quero falar um testemunho do meu saudoso amigo Verte, pai do pastor Geraldo Leão da Transcultural. Um dia Verte falou que ele morava em Malacacheta, ou era Água Boa, e aquele povo caminhava 3 a 4 quilômetros da roça para ir congregar na Assembleia de Deus. Aquele povo no meio do caminho foi lá numa conferência. Naquela época, antigamente, não tinha carro, estrada carroçal, estrada que passava só boi, mas a distância era muita. Foi menino, crianças. Chegando lá, teve aquela festa, mas no caminho aquele povo estava vindo, eles começaram a desfalecer, a cansar. As crianças começaram a queixar de sede, de fome. Os mais velhos sentaram. Os homens mais fortes estavam cansados de carregar as crianças e começaram a chorar, que a distância ainda faltava muito para chegar na casa. De repente eles olham para o céu e começam a clamar a Deus. De repente o céu se abre. Eles veem umas cortinas descendo. Quando as cortinas descem, 2 homens de branco. E nessa cortina tinha bolo, tinha pão, tinha coisas que eu não sei explicar. Mas os homens falaram: come e bebam, come e bebam. Aquele povo começou a comer e beber. Aí de repente eles comeram e beberam, como um passe de mágica. Aquilo desapareceu, os homens desapareceram. Foi como um passe de mágica, e eles falando que a força voltou com uma força como um leão. As crianças, até os rostos das crianças voltaram estava pálido, mas voltaram à cor normal. E eles começaram a andar com toda a força que eles tinham. E eles começaram a cantar o hino. Eles começaram a dar glória a Deus, porque Deus visitou eles na estrada, porque Deus alimentou eles com maná do céu, porque Deus fortaleceu os seus passos, porque Deus Deus deu força a eles a chegar na sua casa. O homem natural não entende essas coisas, porque ele não entende mesmo e não quer entendê-las. Deixa eu falar, na época das suas dificuldades, Deus vai alimentar você, não sei como, não sei se é com corvos, como alimentou Elias, não sei se é com maná, como alimentou Moisés no deserto. Eu não sei como, se é como Jesus terminou os 40 dias, foi servido com o anjo. Eu não sei como Jesus vai alimentar na sua casa. Eu não sei como Jesus vai entrar na sua casa. Eu não sei como Jesus vai fazer, mas eu sei que Ele vai suprir as suas necessidades. Ele é o pão que vai suprir a sua fome. Ele é a sede que vai suprir a sua sede. Ele é o vinho que vai dar sabor na sua vida. Eu creio nisso, nessa palavra. Eu creio nisso, porque eu já passei situações que Ele supriu as minhas necessidades. Com Ele não falha, Ele não falha, Ele não mente. Talvez as pessoas mintam para você, mas Ele não mente. Ele nunca vai mentir, porque nele não há variação. Ele não é variável, Ele não é inconstante como a onda do mar, mas Ele é constante. E Ele não é filho do homem para mentir, e nem filho do homem para arrepender do que Ele faz. Ele vai entrar sim na sua vida essa tarde. Eu estou orando, irmão, pelo estudo da igreja, pelo discipulado na igreja e de fazer discípulos de todas as ações. Estou estudando, buscando orientação. Tinha muita coisa engavetada em mim que eu queria passar para as pessoas, mas tem a época oportuna, e a época oportunidade chegou. Eu agradeço o pastor, o apóstolo Wellington, muito, Labareda. Mas tem coisas que estavam engavetadas, eu guardava para mim.
Eu resolvi jogar como já viu aquele tempo quando ia plantar o arroz, ia jogando. Eu resolvi jogar, plantar. Eu quero plantar nessa seara de Cristo para que possa dar fruto 30, 60, 100 na vida das pessoas. Eu quero ser uma bênção para a vida dos irmãos e para a nação. Eu quero ser uma bênção, mas eu estou vindo aqui diminuir eu mesmo. Estou vindo aqui falar que eu não sou capaz de nada. Eu sou apenas um homem mortal, servindo um Deus imortal. Apesar que um dia eu vou ser imortal, como meu Deus é imortal. Mas eu estou aqui orando para Deus fortalecer cada irmão. Estou aqui orando para Deus dar ânimos, irmão. Porque muitas vezes nós encontramos sem ânimo, desnutrido, muitas vezes com falta de uma nutrição espiritual. Por isso, irmão, não falhe ali na igreja. Estou orando também, irmão, para que Deus venha nos preparar para o encontro. Eu não estou marcando data, porque tem várias coisas para organizar. E eu estou orando para essas coisas venham encaixar. Porque sem encaixar as primeiras, não tem como chegar no meio, e muito menos chegar no fim. E as primeiras coisas estão tão difíceis de encaixar, mas eu estou orando para Deus encaixar, para nós podermos estar fazendo algo para o Senhor, em relação ao encontro, em relação à administração, em relação às pessoas. O que Deus ama é as pessoas. E da mesma forma que Deus ama as pessoas, nós temos que procurar fazer algo para as pessoas. Nós temos que sair desse banco e oferecer algo para Cristo. A árvore não tinha nada para oferecer Cristo, a videira. Ela estava cheia de folha, bonita, mas não tinha nada para oferecer a Cristo. Não adianta nós estarmos bonitos por fora e não tem nada para oferecer a Cristo. Cristo quer chegar em você e falar assim: cadê os seus frutos? Onde estão os seus frutos? O que você fez com os seus frutos? Onde estão os talentos que eu te dei? A um ele deu 7, outro ele deu 6, outro deu 5, ele deu 4, um deu 3, um deu 2, um deu 1. O que deu 1 enterrou o talento e não multiplicou. Eu sei que tem muitas pessoas que têm talento enterrado. Por isso não enterre o seu talento, que vai chegar um dia que ele vai chegar e falar assim: cadê os talentos que eu te dei? Servo inútil e fiel, eu te lançarei nas trevas. Deixa eu te falar, o seu talento, multiplica ele. Se Deus deu 7, multiplica por 14. Deu 6, multiplica por 12. Deu 5, multiplica por 15. Não deixa que os seus talentos sejam enterrados por causa de opiniões de pessoas, por causa de achismo de pessoas. Mas não deixe também que mesmo que os seus talentos multipliquem, não deixe a soberba, não deixe a arrogância, não deixe a mentira, não deixe o pecado te corromper. Não, sejam servos da parte de Deus, procurem a orientação de Deus. Não faça as coisas por fazer, faça de acordo com o que Jesus quer que você faça. Vou orar pela sua vida e pela minha vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, peço misericórdia pelos meus pecados, porque eu sou um pecador. Falho, Pai. Falho pequeno, Pai. Pequeno diante de todas as pessoas. Nós somos pequenos, Pai, diante do Senhor. Porque o Senhor fala que tem as terras como estraço dos seus pés, que tem o homem como gafanhoto, que tem nós como pó da terra. Nós somos pequenos diante do Senhor, Pai, mas eu creio, Pai, que o Senhor falou assim: se tiver de fé, tamanho de um grão de mostarda, dizer para o monte, vai-se daqui para ali, ele irá. Pai, eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer milagres na labareda de fogo, milagres tão grandes que a gente vai assustar as pessoas. Nós vamos sair, Pai amado, de trás da cortina onde nós estávamos e vamos, Pai amado, para o altar. Daí eu sei que o Senhor vai dar honra a muitas pessoas. Pai, eu sei que também vai ser como o balanço da figueira. Os figos podres vão cair, mas os figos, aqueles figos que estão maduros, aqueles figos que não para comer, vai ficar ali na figueira. Há muitos balanços no barco. O barco, quando balança, aqueles que desesperam pulam do barco, mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Serão como águias, voarão e correrão e não cansarão. Voarão, Pai amado. Pai, nós seremos, Pai amado, como águia diante do Senhor.
mas nos fortalece, fortalece as nossas raízes, fortalece os nossos pensamentos, nos dê força sobrenatural, força como Sansão, coragem como Davi, como os gaditas, mas nos dê um coração sincero como Davi. Pai amado, não tire o teu espírito de nós. Pai amado, olha a minha casa, olha a minha criança, olha a minha esposa, guarde ela, blinda a minha família, meus parentes mais distantes, também os mais perto. Pai, eu sei que grandes coisas vêm para a labareda, mas Pai, levante homens, Pai amado, levante mulheres sábias, mulheres que temem o Senhor, homens que temem o Senhor. Pai, guarde aquele pequenininho, eu sempre oro para os pequenos. Pai amado, não foi muitos grandes, não foi muitos entendidos que o Senhor chamou de nobres famílias. O Senhor chamou muitos coxos, o Senhor chamou muitos cegos, o Senhor chamou muitos aleijados, o Senhor chamou, Pai amado, muitas mulheres largadas dos maridos, o Senhor chamou muitos homens desprezados. Pai amado, oro por esses, Pai, mas oro por aquele que está doente, mas está vendo uma epidemia de gripe, está vindo as doenças assolando os seus servos. Guarda eles, Pai, eu te peço no nome de Jesus. Seja tu uma bênção, como Abraão foi na terra, seja tu uma bênção nessa terra, em nome de Jesus. Amém, amém.